Abre lá em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Eu particularmente sou apaixonado por esses últimos livros da Bíblia, né? Os últimos a gente fala não porque necessariamente foram escritos por último, apesar de que a grande maioria foi, mas na minha percepção, a forma que eu faço a minha leitura da Bíblia, falando especificamente do Novo Testamento, é uma leitura que a gente começa nos Evangelhos, obviamente, e chega até Apocalipse. E o que eu noto ao ler todo o Novo Testamento é que há uma certa forma de crescimento e maturidade conforme vão se passando os livros. Então, quando a gente vai chegando aqui no final, Hebreus, Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, Judas e Apocalipse, a gente vê na minha leitura, tá? Uma fala muito madura. E claro, faz sentido porque, óbvio, né? Por exemplo, quando Pedro escreve aqui essa carta, a segunda carta, tá no carro? Você quer ir lá pegar? Então pede ajuda para... Ó, a tia Lu vai lá com você. Lu, a chave do meu carro tá lá junto com a Andrea lá, tá? O Miguel esqueceu a Bíblia no carro, ele veio me pedir a Bíblia. Eu acho que tá lá, tá? Mas faz um certo sentido, porque realmente quando Pedro escreve essa carta de 2 Pedro, ele até relata aqui que ele fala, olha, eu já sei que Jesus está me chamando, logo eu vou partir, não vou ficar mais aqui. Então de fato foi no final da vida de Pedro, e obviamente por todo o tempo de caminhada com Deus, ele era um homem muito mais maduro no final da sua vida, certo? E se eu puder colocar um título nessa mensagem, e não é para assustar você, é para gerar um certo temor, mas eu creio que vai fazer sentido, eu colocaria esse seguinte título: a mensagem dos últimos dias, porque é o que de fato a gente está vivendo. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, que ele fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E realmente, nós vamos ler todo 2 Pedro capítulo 2. Eu peço que você realmente preste atenção. Eu quero ler de uma forma que você consiga prender a sua atenção, para você ver como de fato a Bíblia é tão atual, como se ela fosse escrita amanhã, certo? Vamos lá? Então lá, capítulo 2, versículo 1. Essa aí mesmo. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Hoje a gente vive isso também, tá? Nós vamos ver que você vai ver que isso de fato é verdadeiro. Os quais, e o que um falso mestre faz? Os quais introduzirão dissimuladamente. E dissimuladamente é o quê? Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe aonde quer chegar. O verdadeiro falso mestre, ele sabe o que ele está fazendo. Só que ele faz isso de uma forma simulada. Então eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. E heresia, meu irmão, não sei se você tem muito conhecimento, mas a heresia é uma mentira bíblica. É alguém que se diz falar em nome de Deus, em nome da palavra, mas está pregando uma mentira. Isso é uma forma fácil de entender. Só que são heresias destruidoras, até o cúmulo, e esse é o último cúmulo, de negarem o soberano, e o soberano aqui é Cristo Jesus, que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. E aqui começa o problema no versículo 2, sabe por quê? Porque diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Só para você se inteirar mais do assunto, esse termo, o caminho ou o caminho da verdade, era o nome dado à igreja de Cristo Jesus naquela época. Eles eram reconhecidos como
o povo do caminho, ou até, obviamente, quem era do judaísmo chamavam eles de a seita do caminho. Então a gente vai vendo aqui que sempre houve falsos mestres, certo? E hoje ainda há. E muitos seguem a esses falsos mestres. E porque muitas pessoas seguem o verdadeiro caminho, ou hoje, falando mais para nossa compreensão, a verdadeira igreja de Cristo Jesus é difamada. Por quê? Porque tem pessoas que se dizem estar em nome de Deus, em nome de Cristo, apesar de negarem a Cristo de forma ludibriosa, estão fazendo o quê? Difamando a verdade. Hoje acontece isso ou não? O que você acha? Talvez até mais que antes. Talvez até muito mais do que antes. Então entenda que existem os falsos mestres, as falsas doutrinas e as pessoas que estão seguindo esses falsos ensinos, mas ainda existe o verdadeiro caminho e a verdadeira igreja de Cristo, amém? Então vamos lá, o que esses falsos mestres fazem? Movidos, versículo 3, por sórdida ganância, são gananciosos. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Você se sente assim hoje diante do mundo? Me chamou muita atenção essa frase aqui, esses 2 versículos 7 e 8, e Deus chama Jó de justo, tá? Então, quando você for falar de Abraão e, perdão pessoal, Deus chama Ló de justo, tá? Ló. Então, quando você for falar de Abraão e Ló, não fala de Ló como se fosse um injusto, porque a Bíblia está chamando ele de justo, tá? Não vamos condenar quem a Bíblia não condena, beleza? E além disso, ali no versículo 8, a Bíblia fala que Ló, que era um homem justo, ele sofria diariamente com o que ele via e ouvia, e tinha sua alma atormentada por conta das obras iníquas daquelas pessoas. Eu confesso que muitas vezes ao olhar para fora eu fico um pouco assim, eu fico atormentado, eu fico um pouco aterrorizado ao ver tantas coisas que estão acontecendo hoje lá fora, tantos absurdos. Versículo 9: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar quem? Os piedosos. Guarda essa palavra, isso aqui vai ser importante depois, tá? Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Esses versículos ele coloca aqui, referenciando com a história de Ló, que você sabe que o povo chega ao ponto, quando os anjos vão visitar a casa de Ló, de baterem na casa de Ló e falarem assim:
tragam esses seres para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Esse era o nível da iniquidade de Sodoma e Gomorra. E é por isso que ele fala aqui, que semelhantemente hoje, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne, desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais, que eram os anjos. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. Pessoal, parou para prestar atenção no que está escrito aqui? Ficou chocado ou não? Você está entendendo que a Bíblia está falando que tem pessoas, e hoje também tem, tá? Que são como animais irracionais. Óbvio, um animal é um ser irracional, mas ficou mais evidente. E eles vivem apenas por instinto natural. Qual que é o instinto natural de um animal? Comer, dormir, reproduzir, se proteger. Acho que é isso, né? Tem pessoas que vivem assim hoje. Trabalham para poder comer, para poder dormir pela preguiça, só pensam no sexo, só na relação, no prazer, e só. É o único instinto que a pessoa tem dentro dela. E aí a palavra está falando aqui, e essa parte é interessante, que essas pessoas serão caçadas, destruídas, serão corrompidas, por quê? Por sua própria corrupção. E esse é o ponto interessante que a gente sempre bate em cima. Por quê? Porque não adianta, meu irmão, a gente pegar e começar a culpar o diabo por aquilo que fizemos, sabe por quê? Porque a corrupção está dentro de nós. O diabo não tem capacidade de me corromper. Ele tem uma capacidade de apresentar algo para que eu decida fazer. Agora, a corrupção está dentro de mim. E o diabo, meu irmão, querendo ou não, ele sabe não por ter acesso à nossa vida, à nossa mente, mas ele sabe porque ele nos acompanha desde o nascimento, no sentido de estar presente, porque a Bíblia fala que o diabo está onde? Ao derredor. Então ele sabe qual que é a minha corrupção, ele sabe qual é a minha concupiscência. Então no que eu vou ser tentado? Naquilo que eu tenho facilidade de ser corrompido. É isso que ele vai me oferecer. E da mesma forma a vocês. Então não adianta, quando somos tentados e caímos em pecado, culpar o diabo, meu irmão. É nós que somos corruptos. O problema somos nós, tá bom? Vamos lá, versículo 13. Tanto que o texto aqui fala: recebendo o quê? A justa retribuição de sua injustiça. Então, quando eu sou corrompido pela minha corrupção, eu recebo a justa retribuição da minha injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. Só um detalhe, ele está escrevendo para a igreja, tá? Ele não mandou essa carta para as pessoas que estavam no mundo, ele mandou essa carta para quem estava na igreja. Isso aqui é carta, meu irmão, carta enviada do apóstolo para a igreja. E eu vou falar por hoje, vou falar de nós hoje. Antigamente, quando o crente pecava, ele tinha um pouco de vergonha de pecar, então fazia escondido. E desculpa falar isso, hoje nem escondido não faz mais. Acabou, não é mais nem o temor, acabou o pudor. Não tem mais nem vergonha de expor o pecado. Faz a luz do dia. É assim como está escrito aqui. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões.
mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Em outras palavras, fraternidade, essa palavra ela está falando de amor de irmão, o amor que nós temos entre os cristãos, certo? Isso é fraternidade. Aí pensa que ele está falando que é uma festa entre nós aqui, tá? Uma festa da igreja. Aí na festa da igreja, os irmãos não têm nem vergonha de ficar pecando durante a festa da igreja de forma que todos vejam. É isso que Pedro está falando. Eles não têm vergonha mais. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incautos. E têm o coração habituado à ganância, malditos. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Volta a falar dos falsos profetas. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Presta atenção aqui. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Versículo 18. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pedro está falando, cara, isso é uma coisa terrível. O falso profeta, ele vai principalmente pregar para quem? Para os incautos, para os neófitos, para pessoas que não têm grande conhecimento, para pessoas que estão no começo da caminhada. Entende? Esse cara é o alvo fácil do falso profeta. E aí ele está dizendo aqui que eles conseguem pegar. O cara aceitou Jesus, né, teve uma experiência com Deus. Beleza, maravilha. E agora, Fernando? Aí ele começa a querer caminhar com Deus. Os primeiros passos. Aí o falso profeta pega esse cara, promete um monte de mentira para ele, começa a pregar heresia para ele, começa a ludibriar, obrigado pessoal, começa a ser ganancioso, manipulador, e desvia essa pessoa do verdadeiro caminho, facilmente. O cara estava saindo do pecado, o cara estava se desligando das paixões do mundo, abrindo mão das suas concupiscências, dos seus prazeres, dos seus desejos. Eu não estou falando aqui de ter uma vida miserável, estou falando de romper com as coisas do mundo. Aí de repente vem um cara desse e fala, não, tudo você pode, não se preocupa, está tudo certo, não é assim, não seja exagerado, não seja radical, né? Como é que é as promessas? Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te dar um carro, uma casa e tudo que você quiser, se prostrado me adorares, né, Rodrigo? É quase isso. É quase não é isso, só que de uma forma mais bonitinha. Versículo 19. O que eles prometem? Prometem-lhes total liberdade. Porém, eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é. Me ajuda aí, pessoal, isso é importante, ó. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então, peraí, se eu entrego minha vida a Cristo, eu passo a ser servo do Senhor Jesus, certo? Beleza? Então tá. Mas, uma vez entregue minha vida a Cristo, depois eu passo a ser dominado pelas paixões, pelos desejos, pelas corrupções. Quem é meu Senhor? Eu pergunto. Quem passa a ser meu Senhor?
A minha leitura é: porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Se eu mais uma vez sou vencido pelo pecado, me torno servo de quem? Do pecado. É uma questão lógica. Então, Fernando, por que você está falando isso? Porque cristianismo, meu irmão, é uma caminhada. É para sempre. Não é uma escolha de vida que eu faço hoje, e muitas vezes talvez fundamentada apenas numa emoção, e não que ela por si só seja ruim. Ela é parte do todo, mas não pode ser só ela. E a partir de amanhã eu volto a viver todas as minhas velhas práticas de vida e de pecado, porque uma vez entreguei minha vida a Cristo, mas voltei a ser vencido pelo pecado. Então eu voltei a ser escravo do pecado. Nós vamos ler aqui, vai estar mais explícito ainda isso que eu estou falando. Versículo 20. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o... Vou ler de novo para você prestar atenção. Isso é sério. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo... Então, eu pergunto, você consegue sair do mundo sozinho? Não, só com Cristo. Ninguém vence o pecado sozinho. Se vencesse, Jesus não precisava ter vindo para a terra. Certo? Então tá, então você conheceu a Cristo, venceu, você fugiu da corrupção do mundo, mediante o quê? O conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, Cristo. E aí são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça. Cara, isso aqui dói. Eu juro para vocês, a primeira vez que eu li esse versículo, eu falei, cara, eles devem ter errado nisso aqui. Não pode ser verdade isso. Porque ele está falando aqui que se eu conheci a Cristo e voltei a viver as práticas que eu vivia antes de ser liberto, seria melhor eu não ter conhecido, cara. Aí eu faço uma correção aqui no que a gente talvez faça. A gente sai fazendo apelo para todo mundo, né? Se entrega para Jesus, meu irmão, se entrega para Jesus, se entrega para Jesus. A gente faz um apelo bonito, né? Começa a chorar junto, faz um negócio mais emotivo assim, né? Tem gente que até treina apelo, como é que faz apelo para ficar bonito. É na técnica, né? Aí o cara ali tá meio comovido, né? Emocionado, sim, eu quero. No outro dia ele tá voltando à velha vida de pecado. Você fez bem ou fez mal para a pessoa? Fez mal, cara. Claro que, meu irmão, a escolha do pecado, de viver ou não fora do pecado, é de cada um, tá? Eu não estou falando que a gente não vai mais fazer os apelos, não, faça sim, só que fale a verdade. Meu irmão, você quer viver essa vida com Cristo, então você vai ter que abrir mão. A quando? Agora. Você vai romper como? Agora. O que você tem que abrir? Agora. E depois, para sempre. Até quando? Até o dia que você for para o céu, porque lá você não vai mais ter problema, enquanto estiver aqui vai ter. Entende? Eu estou falando de falar a verdade, não mentir para a pessoa. Não falar que é um caminho fácil. Apesar de que eu sempre falo que caminhar com Cristo não é fácil, mas é imensamente melhor que viver no mundo. Não sei para vocês também, para mim faz sentido isso. Muito melhor abrir mão do pecado e viver livre com Cristo do que viver escravo do pecado. Versículo 21, isso. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Beleza, essa aqui é a introdução do que eu queria falar. Porque o que eu quero falar, na verdade, é do capítulo 1. Só que eu precisava ler esse capítulo 2 para você ter uma compreensão melhor do que a gente quer falar no capítulo 1. Agora você vai lá para o 1, tá? Versículo 3.
E eu confesso para você, meu irmão, que apesar de já ter lido algumas vezes, ao ler esse texto de novo, nessa semana que passou, algo que eu não tinha percebido foi percebido. E é o que está descrito aqui, ó, no versículo 8. Quando ele fala assim: porquanto, se essas virtudes existem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus. E é por isso que eu li todo o capítulo 2, porque o capítulo 2 está falando do falso mestre, está falando daquele cristão, né, que conheceu a Cristo, mas se desviou, ou está se desviando. E aí a pergunta é, tá, beleza, Fernando, você já deixou claro que isso é possível acontecer. Como é que a gente resolve essa parada? E a resolução dessa parada está no versículo 8. Porque ele está falando aqui de como nós não ficamos ociosos e nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento. E aí eu te falo, alguém que conhece a palavra é facilmente enganada por um falso mestre? Não é facilmente enganado por um falso mestre. Alguém que conhece a palavra de Deus, tem vida com Deus, tem comunhão com o Espírito Santo, não é enganado por falso mestre. E vou até mais longe. Rapidamente a gente identifica quem é falso mestre. Você quer identificar um falso mestre? Não é difícil. Observe na mensagem dele. Se ele está pregando a mensagem da cruz, ou ele está pregando a mensagem que Satanás pregou para Jesus em Mateus 4. Você quer pão? Você quer pão? Eu dou. Você quer os reinos do mundo? Eu dou. Você quer ser protegido? Você quer ser guardado? Eu resolvo para você. Entendeu? Você quer a solução? Ou você quer cruz? Basicamente é isso. A mensagem que está trazendo muita solução, oferecendo muita coisa, sem cruz, é perigoso, tá? Eu não vou anular tudo que foi falado, tá? Toma cuidado assim, não generaliza, tá? Mas não tem como tirar a cruz. Se alguém fala que Deus tem uma boa vida para você, mas não lhe oferece a cruz primeiro, é perigoso. Porque nada muda sem a cruz de Cristo. Porque se não entregarmos de fato a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus, nada muda, meu irmão. E quando a gente fala que Ele é o nosso Senhor, é porque Ele governa a minha vida. Eu estou sobre o governo de Cristo, e por estar sobre o governo de Cristo, aí sim estou guardado, estou protegido de tudo. Não, vou passar por tribulação, vou passar por provação, mas eu tenho um lugar em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá, versículo 3 aqui, ele fala assim: seu divino poder, está falando de Cristo Jesus, certo? Seu divino poder nos concedeu o quê? Me ajuda aí, gente. Seu divino poder nos concedeu o quê? Tudo. E aí, como a gente brinca, né? Tudo, no grego é tudo. Porque tudo é tudo, tá? Não é meio, não é metade, não é a parte, é tudo. Então o seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida. Cara, eu acho isso maravilhoso de Deus, de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele se entrega por tudo. Ele pega eu, Fernando, que há muitos anos atrás, lá que eu nem lembro quando foi agora o ano certo, estava perdido, vivendo uma vida de pecado, totalmente quebrado. Um rapaz que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Aí Jesus me vê, óbvio que Ele sempre me via, né? Mas naquele momento Ele me vê, e Ele me pega, e Ele me confronta, e Ele me salva. E a partir daquele exato momento, meu irmão, que eu ainda estava com toda aquela corrupção dentro de mim, Ele pega o todo dele e coloca dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Cara, você nunca mais vai poder falar assim: ninguém confia em mim. Você tinha problema de que as pessoas não confiavam em você? Deus lhe confiou tudo.
Ele colocou tudo que ele tinha, toda a autoridade, todo o poder. Quer saber mais? Ele está dentro de você. Ele pega o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e coloca dentro de nós. Ele confia tudo que ele tem a nós. Quando? No real momento que você entrega a sua vida a Cristo. Porque se não fosse assim, não teríamos como de novo passar a ter vida e comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Porque é Ele que me vivifica. Entende? Então não é parte do Espírito Santo, não é 20%, nem 50%, nem 70%. É 100% de Deus habitando dentro de nós. Por quê? Porque é através disso, meu irmão, que todo o resto começa a acontecer. E o que é o todo o resto, Fernando? E aí que pega o detalhe aqui. Porque ele fala que o seu divino poder nos concedeu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. E eu confesso que essa palavra piedade, eu não tinha muita familiaridade com ela. Era uma coisa que eu escutava. E eu via, assim, sinceramente, até muito a igreja católica usar essa palavra, né? Uma vida de piedade. Eu achava, isso aí é conversa bonita, alguma coisa. Não, meu irmão, sabe o que é? Por que ele fala uma vida e uma vida de piedade? O que é uma vida de piedade? Vamos lá. Piedade é o quê? É uma vida devota a Deus. É uma vida agradável a Deus. Uma fidelidade à nova vida com Deus. Em outras palavras, uma prática de vida. Então não é só a vida, mas é uma prática. Isso é piedade, certo? Então ele está dizendo que Deus nos concede tudo com o seu poder que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. E sabe por que ele fala isso? Porque ele está falando dos falsos mestres aqui. Ele já está fazendo uma crítica aos falsos mestres. Se você conhecer um pouquinho da história, aqui nessa época os gnósticos eram muito fortes. E o gnosticismo vem de pessoas de dentro da igreja, sabia? E aí vamos lá. O que os gnósticos pregavam na época? Eles diziam que apenas o saber, o conhecimento, a inteligência do conhecer a Deus era necessário para a salvação. Então, nessa mentalidade gnóstica, eles não ofereciam a cruz. Eles não colocavam Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele morreu para pagar o preço do meu pecado. Eles apenas falavam do conhecimento de Deus. Então, se eu conhecer a Deus no sentido filosófico, no sentido da mente, esse era um caminho para a salvação, certo? Essa era a heresia que estava sendo pregada na época. E Pedro vem confrontar essa heresia. E aí ali no versículo 4, ele segue falando: pelas quais nos tem outorgado. E outorga é garantia. Então Deus nos deu tudo que é dele e nos garantiu que nós vamos usar isso. Pelos quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, o que? Nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Oh meu Deus, se alegrem em ouvir isso ou não? Ele está dizendo que as promessas estão dizendo que nós somos o que? Co-participantes da natureza divina. Oh Deus, que Deus bom, cara. Ele pega o divino dele e partilha isso conosco. E é por esses atributos de Deus que nos são entregues. Ele fala, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. E é por isso, meu irmão, que a gente insiste e bate nisso. Sem o Espírito Santo, nem eu nem você nos libertamos do pecado. Não importa o quanto de esforço você faça, não importa o quanto você busque a moral, a ética, a razão, o autoconhecimento, nada disso nos salva do pecado, a não ser o poder do Espírito Santo. Porque através do recebimento do Espírito Santo, que aí então nós somos co-participantes da natureza divina, e através disso nós temos
uma possibilidade, através da nossa escolha e esforço, que é o que ele vai falar na frente, de poder nos livrar da corrupção e das paixões que há no mundo. Porque ele é santo, e ele espera que também sejamos santos. Então, olha, perdão que eu vou falar aqui, não se ofenda, não tem mais desculpa para viver em pecado. Porque se Deus pega da natureza dele e coloca em mim, se ele, o próprio Deus, habita dentro de mim, e todo esse intuito é para que a gente saia do mundo, das paixões do mundo, só me resta uma razão na minha cabeça de motivo de viver no pecado: escolha. Porque realmente quer viver nisso. Porque capacidade nós temos através de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Nós temos todo o poder, está tudo outorgado, está a direito nosso de usar tudo isso, toda essa capacitação. Então viver no pecado é uma escolha. Versículo 5, quer ver? Ele segue dizendo: por isso mesmo, aplicando o quê? Todo o vosso esforço. Ah, mas espera aí, Fernando, quer dizer então que não é só receber a Deus? Que não é só ser co-participante na natureza divina? Quer dizer que tem esforço também? Com certeza. Com certeza. Tem esforço para tudo, meu irmão. Esforço para orar, esforço para ler a palavra. Você tem que ter esforço para fugir do pecado. Porque com o pecado não se flerta, né? A Bíblia fala resistir ao diabo, mas fugir da aparência do mal. Muitas vezes a gente está fazendo ao contrário. Está querendo resistir à aparência do mal e fugindo do diabo. Não é assim? Mas quer dizer que tem que resistir ao diabo? Claro. Como, Fernando? Siga com perseverança. Segue lendo, segue orando, segue crendo, segue com fé. Isso é resistir ao diabo. Mas e a aparência do mal que me faz pecar? Foge disso. Não fuja do diabo, fuja da aparência do pecado. Entende a diferença? O pessoal perguntou para mim sobre a Exposserra, né? Achei legal assim, me perguntaram isso. Falaram assim: Fernando, eu não vou beber, eu não vou no show, não vou fazer nada errado. Eu vou com a minha família lá, eu vou passear, vou comer e depois vou para casa. É errado? Aí, obviamente, que eu estava falando no particular, eu disse: para você eu acho isso. Eu falei: mas eu não falo isso para todo mundo, porque talvez tenha alguém que não possa nem entrar naquele ambiente. Como assim, Fernando? Porque pode ser que alguém, ao entrar ali, já se corrompa facilmente. Por quê? Porque a corrupção dele, a concupiscência dele, naquele ambiente ele cai. E talvez outros não, possam lá, possam comer, passear, sei lá, fazer o que, sei lá, aí é cada um, entende? Então é isso, meu irmão. Mas tem que ter esforço. Porque sem esforço, você não consegue. Apesar de que Deus está aí, todo, por inteiro, completo, é necessário esforço da nossa parte. E aí ele fala que depois do esforço, aí ele vem com essa palavrinha bonita aqui que eu achei maravilhoso. Aí ele fala: acrescentai a virtude. Depois do esforço, acrescentai o quê? A virtude à vossa fé. Deixa eu ver que eu anotei aqui só um pouquinho. Aqui. E o que é virtude? Depois que eu tenho Deus, eu me esforço. Aí eu pego o que? A virtude. O que é virtude, Fernando? Uma conduta de excelência moral no pensamento e na ação. Então, ele está dizendo o quê? Na verdade, o esforço ali vem referenciar a questão da virtude. Olha, eu quero ter uma conduta real aqui. Eu quero ter uma conduta não só na minha prática de vida, mas também no meu pensamento, que condiz com as verdades de Deus. Isso é um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Entende? É aquele cara que, por exemplo, assim, ele não apenas faz o que faz na certeza que não está cometendo pecado, mas ele também faz o que faz na certeza que não está causando uma má impressão para o irmão. Entende o que eu estou dizendo?
Esse cara ele tem uma excelência moral, não só no que ele faz, mas na forma que ele pensa e age. É o cara que não está cuidando só de si, mas está buscando testemunhar a Cristo Jesus para as pessoas ao redor. Esse é um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Então a gente pega o todo de Deus, pega o esforço e pega a virtude. E daí ele fala: acrescentai a virtude à vossa fé. E a fé é o que, meu irmão? A gente está batendo nisso há tempo. Fé é o que? Ah, é fé para ganhar? Não, é fé para resistir. É fé para crer. Crer no que, Fernando? Que Jesus é o Filho de Deus. E porque Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele governa a minha vida. Então se na palavra está dizendo, Fernando não faça, eu não vou fazer. E se a palavra está dizendo, Fernando faça, aí eu tenho que fazer. Isso é fé. É acreditar na palavra de Deus. Porque o que a gente está vendo cada vez, e vai ver cada vez mais, é as verdades de Deus sendo minadas lá fora. Ao ponto de, como a gente diz aqui dos falsos profetas, até mesmo nós, talvez, ficarmos confusos com a verdade bíblica. Porque o que mais falam hoje, vamos falar aqui, o amor, certo? Mas esse amor que está sendo falado não é o amor bíblico, é a libertinagem. E se você não tem realmente virtude no que você é e no que você faz, você começa a pensar: puxa, mas faz sentido o que ele está falando, porque Deus é amor, né? Aí, não é? Deus é amor, Jesus te ama, né? Jesus não te ama? Não ama não. Deus ama você. E porque Ele ama, Ele entregou o seu Filho. Jesus morre por obediência, não por amor. Diferente, tá? É diferente se você viver uma vida em obediência. O amor veio da parte de Deus, da parte de Cristo a obediência. Tanto que na hora que Ele está para ir para a cruz, Ele fala: se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. Então Jesus ele não veio demonstrar amor, Ele veio demonstrar obediência ao Pai. Jesus não morreu porque me ama, morreu porque Ele ama a Deus. E porque ama e obedece, Ele se entrega. Então Jesus não é amor, como a gente está falando aí. E eu não estou falando aqui que Jesus não nos ama, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Não distorce o que eu estou dizendo. Eu só estou falando que viu como é fácil ludibriar uma mensagem. E a gente repete sem pensar. Porque nos falta virtude, nos falta fé. E nos falta fé, e depois da fé, o que a gente tem que fazer? O conhecimento, a virtude. Está vendo que o que Deus está querendo fazer aqui nesse texto é dizer: cara, se eu te entreguei por todo, eu quero todo de você. Se eu te entreguei tudo que eu tenho, eu quero o quê? O seu esforço. Eu quero o quê? A sua virtude, eu quero a sua fé, eu quero o seu conhecimento. Porque parece para mim, muitas vezes, que a gente começa a escolher só uma coisa de Deus, né? Aí eu quero só conhecer a Deus, e eu quero só ter fé, né? Eu quero ser virtuoso. Não, Ele está dizendo é tudo. A única forma da gente não ficar ocioso, infrutífero, é trabalhando todo de Deus na nossa vida. Versículo 6, ele segue falando, o quê? O domínio próprio. E eu gostei de estar aqui, essa virtude do domínio próprio, porque domínio próprio nos lembra do que? Gálatas 5. Está lá, fruto do Espírito Santo. Então, mais uma vez, nos deixa claro que sem o Espírito Santo, meu irmão, sem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, eu não consigo fazer nada disso. Porque não depende só de mim, tá? Porque nós somos o quê? Co-participantes. É um trabalho conjunto. Entendeu? Não sei se a tua visão é arminiana, calvinista, não importa. Não importa, assim, sério mesmo, não é isso que a gente está preso aqui. Eu até brinco, né? É uma brincadeira que eu faço aqui. Eu falo, eu acredito na teoria da... Como é que eu falo? Da interação. Eu inventei essa, tá? Se um dia eu ficar famoso, você sabe que fui eu. Brincadeira. Teoria da interação, por quê?
Porque Deus entrega o todo dele, e aqui ele está falando realmente dos que foram chamados e eleitos por Cristo Jesus. Mas ele também está falando ao mesmo tempo, cara, vocês têm que se esforçar. Vocês têm que fazer jus ao que eu dei a vocês. Então, a minha impressão é que não depende só de Deus, como também não depende só de nós. Mas que é uma participação conjunta. A minha leitura é essa. E Armínio e Calvino que se revirem no céu, né? Vamos lá. E o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança. Uma das principais coisas que nos falta hoje como cristãos é perseverança. Perseverança. O que é perseverança, Fernando? Alguém que não se desvia nunca do verdadeiro caminho. Como costumamos dizer, faça chuva, faça sol. Chova fogo, canivete. Você segue caminhando rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Ah, mas minha vida está um problema. Tudo bem, também tem, você tem, todos temos. Sigamos perseverantes. Desistir não acelera o processo. Desistir não muda a circunstância. Entende? E eu te falo por experiência própria, meu irmão. O que já vivi conflitos grandes na minha vida. E sim, eu não sou desse tipo de cara que fala assim. Eu não sei, cada um tem a sua opinião, tá? Mas eu vejo às vezes aqueles podcasts, daí pergunto pro cara assim: você já pensou em desistir? Aí os caras falam: não, nunca. Cara, eu acho que toda semana eu penso em desistir. Eu sou assim. Tá? Não, né? Tem uns outros assim, né? Eu não sei, cara, parece meio fora da realidade, mas eu sei que tem pessoas mais, assim, né, diferentes de mim, que bom que tem, né? Mas eu não, já pensei em desistir várias vezes, por circunstâncias, problemas, conflitos, lutas que eu passei na minha vida, mas não desisti, por isso estou aqui. E por perseverar em Cristo, hoje eu olho para trás um pouco da minha história, de algumas coisas, e penso: puxa, que bom que eu não desisti naquele momento, que bom que eu perseverei, porque aquilo hoje já não é mais um problema, aquilo hoje tornou-se o que? Amadurecimento para mim. O mais legal, sabe o que é quando acontece? Quando eu passo por uma luta, e pela graça de Cristo a gente vence isso, e de repente chega alguém em mim e fala: Fernando, eu estou com um problema assim, assim, igualzinho que eu vivi. Mesma coisa. E aconteceu já inúmeras vezes. Aí, é o que eu costumo dizer: sempre quem abre o caminho paga um preço maior. É ou não é verdade? Normal. Mas glória a Deus que a gente pôde abrir um caminho para que os outros possam caminhar e ir mais longe. Porque a palavra de Deus nos orienta aqui: os filhos têm que ir mais longe que os pais. Óbvio que eu não sou pai de ninguém aqui, a não ser do Miguel. Mas a questão é que se eu pude abrir um caminho para que outro possa passar mais rápido e mais longe do que eu fui, graças a Deus por isso. Aí eu começo a ver que tudo aquilo, há uma grande possibilidade de que era vontade de Deus na minha vida. Porque eu poderia ajudar alguém depois com isso que eu passei. E apesar de viver a tribulação, a gente depois fala: obrigado, Deus. Obrigado porque eu pude passar por isso. Aleluia, né? Tem aquele texto que fala, né? Em tudo dai graças. Todas as circunstâncias dai graças. Sejamos gratos a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, todas as coisas cooperam para o bem, não é que todas as coisas vão nos fazer bem. Não é todas as coisas nos serão agradáveis, gostosas, prazerosas, maravilhosas. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E meu irmão, muitas vezes o teu irmão também ama a Deus, e você vai passar algo pelo seu irmão e não é por você. Aleluia. Tá difícil, né? Vamos lá, gente, coragem. Aleluia. Vamos lá, o conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade e a perseverança. E aí ele fecha no versículo 7, e a fraternidade.
que é o que eu falei antes, o amor que os irmãos cristãos têm um pelos outros. E a piedade e o amor, e aí é o amor ágape, a fraternidade. E aí eu volto no versículo 8. Porquanto se essas todas virtudes estiverem, se todas essas virtudes existirem e crescerem em vós, certo? Então primeiro tem que o quê? Existir. Beleza? Então faz o seu autoexame. Eu fiz o meu, faça o seu. O que eu tenho e o que eu não tenho. Depois você anota, quiser rabiscar aí no celular, faz o que você quiser. O que eu não tenho? Então vamos lá, tem tal, isso aqui eu não tenho. Não tenho nenhum, beleza, anota todos. Eu não me esforço, não tenho virtude, eu não manifesto uma vida cristã, eu não tenho fé, eu não tenho conhecimento, não tenho domínio próprio, não sou perseverante, não tenho piedade, não amo os irmãos, nada, sei lá, tanto faz, você que sabe. Então tem que trazer existência isso, certo? E depois que trazer existência, crescer, exercitar. Falava com a minha esposa essa semana, tive a oportunidade de partilhar um pouco a minha vida para uma pessoa, e eu notei que a pessoa ficou assim em partes bem chocada, né? Ela não imaginava que eu tinha vivido tantas coisas difíceis no passado também. Não que hoje não tenha, mas foi bem pior antes, sem Cristo, né? E daí eu contando isso para minha esposa, e ela falou algo legal, ela disse, pois é, né, Fernando? As pessoas só veem a gente hoje, né? Esquecem do que a gente foi. E eu tô falando isso porque, meu irmão, sério, se tivesse como eu ter uma fita gravada da minha vida, de como eu era antes sem Jesus, vocês assistirem isso, aí vocês olhariam para mim e falariam, Deus é bom. Deus é bom demais. Porque juro para vocês, do que eu faço hoje aqui, não tinha nada. Eu tinha pânico de pessoas, tá? Só começo de conversa, tímido, não conversava em público, não falava em público, não conversava nem em particular, tinha medo de gente, entendeu? Eu tinha pânico de ambientes assim. Eu evitava, esses dias eu estava contando de forma engraçada, mas é sério, se tinha uma festa, uma reunião de família, eu era sempre o primeiro a chegar. Mas não é porque eu gosto de chegar no horário, é porque se eu era o primeiro a chegar, eu podia sentar no canto e não precisava cumprimentar todo mundo, porque isso me gerava pânico. Né, Angélica? Angélica, vi a carinha dela, ó. Brincadeira, gente. Mas eu era assim, eu era essa pessoa. Tímido, totalmente tímido, assim como falam lá no sul, encruado. Lá no sul tem esse adjetivo meio pejorativo. Aí hoje eu estou aqui ministrando, por quê? Pela graça de Deus, me esforcei em Deus. E a gente vai começando a ter essas virtudes, exercitando e crescendo. Então, meu irmão, não falta mais nada. Nós temos tudo de Deus. A gente precisa exercitar essas coisas. Para quê? Para daí, igual no versículo 8 aqui, porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos. Quem está ocioso em Deus aí, não levanta a mão. Não levanta a mão. E nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus. Você quer ver uma frase que não serviria para um cristão? É dizer assim, estou sem nada para fazer. Cara, você intensifica a tua vida com Deus, você vai ver que você nunca mais vai conseguir dizer isso. Cara, não tenho nada para fazer. Você sempre vai ter o que fazer, porque você vai olhar para tudo ao seu redor, você vai se sentir responsável por isso. E responsável é diferente de culpado, tá? É dizer, eu vou orar, então eu vou orar para aquele negócio. Entendeu? Nunca mais seremos ociosos e nem infrutíferos. Porque uma vez recebendo Jesus, aí eu volto para o capítulo 2 e já vou encerrar. Uma vez recebendo Jesus, se eu não começo a trabalhar essas virtudes, do esforço, de tudo isso que foi falado, eu vou
Eu não mato o Espírito Santo dentro de mim, mas eu vou esfriando ele. Eu vou deixando ele de lado, entende? Aí aquilo já não é mais interessante, eu vou perdendo a comunhão, vou ficando ocioso, infrutífero, não cresço na graça, sabedoria e conhecimento de Jesus. Aí depois eu já começo a achar interessante de novo as coisas do mundo, né? Não é assim que acontece? Aí eu vou indo, quando eu vejo eu estou de novo vivendo as velhas práticas. E dali, meu irmão, como a gente leu, seria melhor não ter conhecido. Então, como eu costumo dizer, cristianismo não é brincadeira. Cristianismo não é namorico, que você entra para ver no que vai dar. Cristianismo, o que Jesus nos oferece é a aliança. É uma vez botar a mão no arado, não olhar para trás. Ah, mas deixa eu ir enterrar os mortos. Não. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Entende? Não dá para olhar para trás. É para sempre, é para toda a vida. E, meu irmão, e se é para ser para sempre, ou melhor dizendo, é para sempre, que seja bem feito então. Que sejamos frutíferos. Porque Jesus fala isso. Os campos estão brancos, mas os ceifeiros são poucos. E aí eu não vou aqui desfazer o que Jesus falou, tá? Pelo amor de Deus, não entenda isso. Porque ceifeiro, na verdade, tem um monte. Só que não está com o machadinho, com a foice na mão para cortar, entendeu? Por quê? Porque está ocioso, está infrutífero. Entende a diferença de que tem muito crente, mas tem pouco cristão posicionado? É por isso que ali os campos estão brancos, mas os ceifeiros são poucos. Agora, se tivesse como dizer que existe uma fórmula para isso não acontecer mais, é o que está descrito aqui em 2 Pedro. Exercite isso, creia nisso, viva nisso. E nós sim, seremos transformados e transformaremos o que está ao nosso redor. Amém?